Olá, meu amigo concurseiro. Eu sou o professor Emerson Castro. Estamos aqui hoje mais uma vez para falar de tópicos de matemática financeira. Na nossa videoaula de hoje, nós preparamos uma revisão bacana para ti, falando de diversos assuntos da matemática financeira. Nós vamos falar desde juros simples até a parte de amortização de empréstimos. São 10 questões onde você vai poder revisar todo o conteúdo de matemática financeira. A gente preparou com bastante cuidado as questões, seja para a carreira bancária, o seu concurso, BASA, Banpará, Caixa Econômica, Banco do Brasil, ou também a carreira fiscal, auditor fiscal da Receita Federal, fiscais das receitas estaduais e por aí vai. Vamos em frente então? Vamos começar observando a primeira questão. Bem, pessoal, então a primeira questão. Exatos 2010. Um aplicador ganhou R$ 210 de juros simples. Na prova, o interessante é você sempre marcar qual as palavras-chave para você definir que assunto está em questão. No caso aqui, juros simples. No final de 7 meses, taxa de 24% ao ano. Observa que aqui está em meses e aqui está em ano. Qual foi o capital aplicado? Ganhou R$ 210 de juros. Fórmula dos juros simples. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Quem é os juros? 210. No lugar do J, a gente coloca 210. Quem é o capital? É o que ele quer saber. Vezes. Quem é a taxa? 24% ao ano. Quem é o tempo? 7. Bem, observa o seguinte. 7 meses, 24% ao ano. O que é que eu posso fazer? Se eu quiser, eu posso fazer aqui separado, ó. 24% ao ano dividido por 12. 24 por 12 vai dar 2% ao mês. Então, onde nós colocamos aqui 24% ao ano, a gente pode colocar 2% ao mês, ou seja, 0,02. 210 é igual 7 vezes 2, 14. Então vai dar 0,14C. O 0,14 está multiplicando, vem para cá dividindo. C é igual a 210 dividido por 0,14. Você sabe que, como tem duas casas decimais, você pode tirar a vírgula e acrescentar 2 zeros. 21.000 dividido por 14. Você pode simplificar, por exemplo, por 7 dá 2, por 7 dá 3. Então, nós temos 3.000 dividido por 2, que dá um total de R$ 1.500. Resposta, então, letra C. Então, uma questão aí envolvendo juros simples, nós tivemos que aplicar a fórmula. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Juros, R$ 210. Daqui, capital, é o que ele quer. Taxa, 2%. Por quê? Ele deu ao ano. Um ano tem 12 meses. 24% ao ano dividido por 12. 2% ao mês. 2% ao mês, 7 meses. Lembra, eu não posso ter as unidades diferentes. Ou tudo em ano, ou tudo em mês, ou tudo em dia. Nos juros simples eu posso mexer tanto na taxa quanto no tempo. 0,02 vezes 7, 0,14. O 0,14 está multiplicando, passou dividindo. C é igual 210 dividido por 0,14. Duas casas, tirei, botei 2 zeros. 21.000 dividido por 14. 1.500, letra C. Ok? Fechamos a primeira. Vamos em frente então. Questão de número 2. Exatos o ano de 2012.
Ana aplicou determinado capital. Taxa de juros simples, 15% ao ano, na condição de que só retiraria o montante quando este fosse equivalente ao triplo do capital. Montante equivalente ao triplo do capital. Ana fez a retirada do montante após, ele quer o N, ele quer o tempo, tá certo? Fórmula do montante dos juros simples. Montante é igual a capital vezes 1 mais IN. Montante é igual a capital vezes 1 mais I vezes N. Quem é o montante? Ele quer que o montante seja igual ao triplo do capital aplicado. Quem foi o capital aplicado? Eu posso dizer, por exemplo, que foi C, já que eu não sei. Ele disse, ó, um determinado capital. Eu estou chamando de C. Mas, Emerson, se eu quisesse botar R$1, podia. R$10, podia. R$30, podia. Como ele disse que o capital, o montante é igual ao triplo do capital, eu vou dizer que no lugar do montante, então, é 3 vezes C. Se o capital é C, aqui é 3C. Se eu colocasse R$1, aqui eu ia botar 1 e aqui R$3. Se eu colocasse R$10, R$10 aqui e aqui R$30. R$100 aqui, 300 aqui. Sempre o montante igual ao triplo do capital, ok? Vezes 1 mais a taxa 15% ao ano, vezes o tempo. Este C está multiplicando. Quando passar para cá, vem dividindo. Então, eu posso cancelar, certo? Ficou 3. 1 está somando, passa para cá diminuindo. Do outro lado, 0,15. N. 3 menos 1 é 2. 0,15 passa dividindo. 2 dividido por 0,15. O que a gente pode fazer aí? Esse tempo aqui vai dar em ano. Eu observo que a resposta está dando em ano e em meses. Um ano tem 12 meses. O que eu posso fazer aqui? Tira essa vírgula. Como tem duas casas, boto 2 zeros. Então fica 200 dividido por 15. Mas veja, não vai dar exato. Se não vai dar exato, não vai ser nem 20 anos e nem 10 anos. O que eu tenho que fazer então? Multiplicar por 12. Por que por 12? Porque um ano tem 12 meses. A taxa está em ano. E eu percebi que não vai ser a resposta em anos. Vai ser algo em meses. Um ano tem 12 meses, então multiplica por 12. Dá para simplificar, ó. Por 3 dá 4. Por 3 dá 5. 200 dividido por 5 dá 40. 40 vezes 4, 160. Como eu multipliquei por 12, a resposta já dá em meses. Resposta 160 meses, letra B. Veja, na primeira questão, nós usamos a fórmula dos juros. J é igual a C vezes I vezes N. Juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Aqui eu já usei a fórmula do montante. Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa vezes tempo. O montante é o triplo do capital. Capital é C, o montante é 3C. 1 mais I, que é 15% ao ano, vezes N. Chegamos bem aqui. Percebemos que não ia dar exato. Ou seja, não era a resposta em anos. Para passar de ano para mês, tem que multiplicar por 12. 200 vezes 12 dividido por 15. Se você não sabe multiplicar, faça 200 vezes 12.
que vai dar 2.400. 2.400 dividido por 15, 160 meses. Resposta B. Ok? Vamos em frente. Terceira questão. Fundação Carlos Chagas, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o ano de 2011. Um capital no valor de 18 mil é aplicado durante 8 meses a juros simples. Taxa 18% ao ano. Veja, aqui está ao ano e aqui está em meses. No final do período, o montante é resgatado e aplicado a juros compostos. Bem, primeiramente, então, vamos achar quem é o montante para poder aplicar juro composto. Primeira ideia aí é juros simples. Mais uma vez, fórmula. Montante é igual a capital vezes 1 mais I vezes N. Quem é o montante? Não sei. Capital, 18 mil vezes 1 mais taxa, 18% ao ano, durante 8 meses. Um está em mês e outro está em ano. Tem que dividir por 12. De mês para ano, vou dividir por 12. Dá para simplificar aqui, ó. Por 4 dá 2. Por 4 dá 3. Montante vai ser igual a 18 mil vezes 18 vezes 2, 36. 36 dividido por 3, 12. Então é 0,12. De novo. Simplifiquei por 4, deu 2. Simplifiquei por 4, deu 3. Agora, faz a conta sem a vírgula. Faz de conta que não tem a vírgula. 18 vezes 2, 36. Dividido por 3, 12. Agora bota a vírgula de novo. 0,12. Mais 1. 1,12. Duas casas decimais. Cancela 2 zeros. 180 vezes 112. 20.160. A questão poderia morrer aqui, se ele quisesse saber qual o montante dos juros simples. Resposta: R$ 20.160. Mas ele não quer isso. Ele falou que esse montante foi aplicado a juro composto, taxa de 5% ao semestre, durante um ano. Veja que está um ano e 5% ao semestre, certo? Agora, nós vamos para o juro composto. Fórmula. Montante é igual capital vezes 1 mais I elevado a N. Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Montante vai ser igual àquele cara lá que a gente acabou de achar. Vai ser o nosso capital. Lá ele era montante, mas como ele está sendo reaplicado, ele se transformou em capital. 20.000 vezes 1 mais. No juro composto, eu não posso mexer na taxa, a menos que seja taxa nominal. Não é o caso. Ele falou 5% ao semestre. Eu vou deixar em semestre. Não posso passar para ano. O tempo é que vai mudar para semestre. Ele disse um ano. Um ano são 2 semestres. Mais uma vez, em juro composto, eu não devo mexer na taxa, a menos que seja a taxa nominal. Não era o caso. Deixa a taxa desse jeito. 5% ao semestre. O tempo é que vira em semestre. Um ano virou 2 semestres. Montante é igual a 20.160 vezes 1,05 elevado ao quadrado. É 1,05 vezes ele mesmo, que vai dar 1,10
25. O montante vai ser igual à multiplicação desses dois. R$ 22.226,40. Tem questões que ele quer saber, calcule o montante final. Seria esse aqui a resposta, tá certo? Seria essa aqui, mas olha o que ele pergunta. A soma dos juros das duas aplicações é igual a... Quem foi os juros da primeira? Juros é o montante menos o capital. Então, os juros 1, vamos chamar assim, é 20.160 menos 18.000. Então, quem vai ser os juros 1? 20.160 menos 18.000, que vai dar R$ 2.160. Lembrando, juros é montante menos capital, porque montante é igual a capital mais juros. Montante ou valor futuro é igual a capital ou o valor presente mais os juros, mais o acréscimo. Então, quem é os juros? É o montante menos o capital. Montante, 20.160, menos o capital, 18.000. Está aqui. E quem é os juros 2? Está aqui, ó. Montante 2, menos o capital. 22.226,40 menos 20.160 vai dar R$ 2.066,40. O que ele quer? A soma dos juros, ou seja, os juros 1 mais os juros 2. Somando esse pessoal aqui vai dar R$ 4.226,40. R$ 4.226,40. Letra D. Mais uma vez, o que ele queria? A soma dos juros. Calculamos os juros 1, calculamos os juros 2. Lembrando que montante é igual a capital mais juros. Então, juros é igual a quem? Montante menos capital. Então, quando nós somamos os juros, deu letra D, R$ 4.226,40. Vamos então para a questão de número 4. Sesgran Rio, prova do Banco do Brasil 2013. Um cliente contraiu uma dívida, um empréstimo, junto a um banco, no valor de R$ 20.000. Taxa de juros compostos, 4% ao mês. Prazo de, 2 trimestres ao mês, trimestres. Não pode ficar assim. Em qualquer questão de matemática financeira, a taxa e o tempo tem que permanecer sempre na mesma unidade. O cliente quitou a dívida exatamente no final do prazo determinado, não pagando nenhum valor antes disso. Qual o valor dos juros pagos pelo cliente na data da quitação da dívida? Vamos lá. Fórmula do juro composto. Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Quem é o montante? É o capital. Quem é o capital? Foi a dívida. 20.000 vezes 1 mais a taxa. Quem é a taxa? Não pode mexer na taxa. Só mexo na taxa quando for a taxa nominal. Não é o caso. Então, o tempo, o prazo, que é de 2 trimestres, tem que mudar. Tem que se transformar em mês. Você sabe que um trimestre tem 3 meses.
Se um trimestre tem 3 meses, 2 trimestres tem 6 meses. 6 meses. Logo, nós teremos montante é igual a 20 mil vezes 1,04 elevado à sexta potência. Nessa prova do Banco do Brasil, em 2013, o Sesgran Rio forneceu essa tabelinha aqui, ó. Para quê? Para ajudar você. Eu tenho que procurar este valor deste parêntese nesta tabela. Tá bem aqui, ó. 1,04 elevado à sexta. Ele está dizendo que é aproximadamente 1,265. Aqui eu tenho 1, 0, 2, 3. 3 zeros, eu cancelo as 3 casas decimais. Isso então vai me fornecer 20 vezes 1.265. Fazendo esse cálculo, eu vou achar o montante. Montante é igual a 20 vezes 1.265. Vai dar igual a 2.530 com mais um zero. Montante, então, 25.300. Mas você sabe que ele não quer isso. Ele quer os juros. Aí você lembra que montante é igual a capital mais juros. E como eu disse agora, na questão anterior, juros, então, é montante menos o capital. Os juros, então, vai ser o montante, 25.300, menos 20 mil, que foi o capital investido. Então, quer dizer que os juros vai ser de R$ 5.300. Usei a fórmula do montante do juro composto, porque ele falou montante é igual a capital vezes o parêntese. Usei a informação que ele me deu, achei o montante, depois, para achar os juros, que ele quer saber, ó, qual o valor dos juros? Montante menos capital. 5.300, letra A. Fechamos mais uma questão, a questão de número 4 agora. Quinta questão, Fundação Getúlio Vargas, BNB 2014. Para empréstimos a clientes comuns, uma financeira cobra taxa nominal. O que seria a taxa nominal? Seria quando você tem bem aqui, ó, a unidade da taxa diferente da unidade da capitalização. Taxa nominal, então, é quando isso aqui for diferente. E quando é igual, a gente chama de taxa efetiva. Por exemplo, se fosse 84% ao ano, com capitalização anual, seria a taxa efetiva. Só vai ser nominal quando isso aqui for diferente ao ano, mensal. Se é diferente, eu tenho a taxa nominal. É o único caso onde eu vou mexer na taxa. Lembra que eu falei nas duas questões anteriores que eu não devo mexer na taxa quando for juro composto, a menos que se trate da taxa nominal, tá certo? Para um empréstimo de 2 meses, a taxa efetiva de juros é aproximadamente D. Quando ele diz efetiva, você pensa também em taxa equivalente, tá certo? Essa é a ideia. Aí você vai usar a formulazinha. Taxa efetiva ou equivalente é igual 1 mais a taxa que foi fornecida para nós, elevado ao tempo menos 1. Essa é a fórmula. Como é que funciona? Para quem não está lembrado disso. Esse tempo é o tempo que tem a ver com essa taxa bem aqui. E esse tempo é esse tempo que tem a ver com essa taxa bem aqui. Eu sempre falo com meus alunos
Eu sugiro que coloque aqui tudo em mês para não errar. Como? Ele quer a taxa efetiva. Taxa efetiva é igual 1 mais esta taxa. Se por um acaso aqui fosse anual, anual, eu não ia mexer com ela. Eu ia colocá-la aqui sem mexer, ou seja, 0,84. Mas, como aqui está diferente, como é a taxa nominal, eu tenho que descobrir quem é a taxa proporcional dela. Eu tenho que fazer o quê? Passar de ano para mês de forma proporcional. Um ano tem 12 meses. Se um ano tem 12 meses, eu vou fazer 84 dividido por 12, que vai dar 7% ao mês. 7% ao mês e 84% ao ano são ditas taxas proporcionais. Emerson, elas são também equivalentes? Não. Em juro composto, as taxas proporcionais não são equivalentes. Só acontece isso quando os juros é simples. Nos juros simples, as taxas proporcionais são também chamadas de taxas equivalentes, ok? Não é o caso no juro composto. Então, aqui nós vamos utilizar 7%. Eu só mexo na taxa quando for a taxa nominal. Se fosse ao ano, anual, ao mês, mensal, por exemplo, seria a taxa de 84% que eu ia colocar aqui, 0,84. Continuando. Para não ter erro bem aqui, você vai fazer o quê? Colocar tudo em mês. Colocar tudo em mês. Como? Este tempo aqui de cima do numerador vem da taxa efetiva, da taxa equivalente. Ele quer para um empréstimo de 2 meses, ou seja, um bimestre. Então, ele quer em bimestre, eu vou colocar aqui 2 meses. E esse cara é 7% ao mês. 7% ao mês, ou seja, coloco aqui 1. Mais uma vez, por que aqui em cima foi 2? Porque, ó, ele quer a taxa efetiva ou equivalente em 2 meses. Este tempo aqui de cima vem daqui, ó, 2. E aqui, 7% ao mês, que é o tempo aqui de baixo. Então, nós teremos taxa efetiva é igual a 1,07 ao quadrado menos 1. 1,07 ao quadrado vai dar 1,1449 menos 1 vai dar 0,1449. Mas você sabe que, como nós estamos atrás de uma taxa, esse valor é o que a gente chama de taxa unitária. Mas você observa nas alternativas que ele não quer a taxa unitária. Ele quer a taxa em porcentagem. E quando você tem a taxa unitária e quer achar a taxa em porcentagem, o que você deve fazer? Você deve pegar esse valor unitário e multiplicar por 100. 0,1449 vezes 100. E aí você vai ter 14,49%, tá? Que vai dar aproximadamente 14,5%, que está lá na letra C. 14,5%, ok? Mais um reforço aqui,
Isso aqui cai muito em prova, seja de banco, seja de carreira fiscal, seja da Fundação Getúlio Vargas, seja da Rio, BNB, Exatos, CESP e por aí vai. O tempo aqui de cima vem da equivalência, o tempo aqui de baixo vem daqui. Se não quiser pensar assim, basta pensar. Ele quer em bimestre, o que eu tenho está em mês. O que ele quer, bimestre, eu tenho em um mês. Dentro de um bimestre, cabem quantos meses? 2. E aí você já bota direto o 2 aqui. Se ele quisesse em semestre, dentro de um semestre, cabem quantos meses? 6. Botava 6. Se ele quisesse em ano, dentro de um ano, cabem quantos meses? 12. Botava 12 aqui. Ok? Vamos lá então. Tá beleza? Tá tranquilo? Chegamos então na questão 6. Fundação Carlos Chagas, Cefaz, Piauí, 2015. Então, carreira fiscal, né? Suponha que a taxa de inflação apresentada em um determinado período foi de 5%. Veja. Inflação, 5%. Uma pessoa investiu 25 mil. Resgatou, no final do período, montante R$ 26.827,50. Significa que a taxa real de juros neste período foi de... Pessoal, falou em inflação, falou em taxa real, tem a ver com juro composto. E a fórmula é essa. 1 mais a taxa aparente é igual a 1 mais a taxa real vezes 1 mais a taxa de inflação. Qual é o problema aí? Eu não sei quem é a taxa aparente. Ele quer a real e ele me deu a inflação. O que nós vamos fazer então? Nós vamos calcular quem é a taxa aparente. Como? Através da fórmula do juro composto. A questão fala em taxa aparente, fala em taxa real, fala em inflação. Então eu já sei que a questão é de juro composto. E se é juro composto, a fórmula é essa. Vamos lá então. Substituindo, montante R$ 26.827,50, ok? Capital 25 mil vezes 1 mais a taxa, não sei, é exatamente a taxa que eu vou chamar de taxa aparente. E o tempo é 1, porque ele falou neste período. Um período então. 25 mil está multiplicando. Vai passar para cá, dividindo. Fazendo a divisão, já vou colocar logo o resultado aqui. Vai dar 1,0731. Lembrando que este valor de preto aqui surgiu da divisão do montante pelo capital. Por quê? Porque o capital está multiplicando. Então ele passa para cá, dividindo. Do outro lado nós temos 1 mais i. O 1 está somando, passa para cá, diminuindo. Então a taxa aparente vai ser igual a 0,0731. Se eu quisesse achar a taxa percentual, eu ia multiplicar por 100. Mas não é, deixa desse jeito em forma unitária mesmo. E agora eu vou substituir aqui, ó. Vai ficar 1 mais a taxa aparente, 0,0731, igual 1 mais a taxa real de juros, que é o que ele quer, vezes 1 mais a taxa de inflação, que é de 5%. Qual é o grande bizu aqui? Soma esses dois, vai dar 1,0731. Soma esses dois, vai dar 1,05. Como ele está multiplicando, ele vem para cá dividindo. 1,0731 dividido por 1,05.
vai dar 1,022 igual a 1 mais a taxa real. Então, quem vai ser a taxa real? Lembrando, esse 1,022 é o resultado da divisão de 1,0731 por 1,05 que estava multiplicando e passou dividindo. Pegando esse 1,022, o 1 está somando, vem para cá diminuindo. Subtraindo um do outro vai dar 0,022. Multiplicando por 100, para encontrar em porcentagem, vai dar 2,20% ou 2,2%. Resposta, então, letra B. 2,20% é a mesma coisa que 2,2%. Ok? Mais uma questão também. Falou em taxa real, falou em inflação, a fórmula é essa. Qual foi o nosso trabalho aí? Que nós tivemos que achar primeiramente a taxa aparente. E como foi que nós fizemos isso? Usando a fórmula do juro composto. Montante é igual capital vezes o parêntese mais famoso da matemática financeira, que é 1 mais i elevado a n. Fechamos então a questão de número 6. Vamos agora para uma questão do CESP, BRB 2010. Vamos lá. Considere que uma empresa tenha feito um investimento de 20 mil para obter fluxos futuros de 12 mil e 11 mil, respectivamente, ao final de cada um dos 2 anos. Nesse caso, se a taxa de juros de mercado for inferior a 9% ao ano, o investimento será rentável. Para eu descobrir se é rentável ou não, essa questão está falando de análise de investimento de capitais. Eu tenho que achar primeiro o que a gente chama de taxa interna de retorno. Você observa aqui que você tem um fluxo de caixa, representando o quê? As entradas e as saídas. Vamos fazer esse desenhozinho aí? Saindo. Por que saindo? Porque foi investimento. Saindo no ponto 0, 20 mil. E ele obteve receita no ponto 1, né? Um ano após, de 12 mil. E ele obteve uma receita 2 anos após, de 11 mil. Então eu fiz um desenho aqui, né? Um diagramazinho que representa o nosso fluxo de caixa. Está saindo 20 mil e está entrando no primeiro ano 12 mil e no segundo ano 11 mil. Para eu saber se o investimento é rentável, para eu fazer essa análise de investimento de capitais, eu tenho que achar a taxa interna de retorno. Através de quê, pessoal? Eu vou fazer aqui então o que a gente chama de equivalência de capitais. E como se trata de fluxo de caixa, se trata de taxa interna de retorno, é lógico que é uma equivalência de capitais a juro composto, ou seja, eu escolho onde eu quero fazer equivalência de capitais, tá certo? Uma questão parecida com essa poderia pedir o valor presente líquido. Se ele pedir o valor presente líquido, aí você vai fazer uma equivalência de capitais a juro composto, mas sempre no ponto 0, tá certo? Mas como ele não falou em valor presente líquido, eu vou escolher o melhor ponto. E eu vou fazer isso aqui, escolhendo no ponto 2. Se você fizesse nos outros pontos, você ia encontrar o mesmo resultado. Mas eu aqui vou escolher o ponto 2, tá certo? Como é que vai ficar então? O que nós aprendemos? Que quem está num ponto e vai andar para o futuro, vai capitalizar.
Se vai capitalizar, vai multiplicar pelo parêntese. Quando eu tenho alguém num ponto, ele vai andar para o passado, eu vou descapitalizar. Então, eu vou dividir pelo parêntese, tá certo? Como é que vai ficar, então? O 20 mil, por exemplo, que era uma saída, o que é a equivalência de capitais? É igualar as saídas com as entradas. O somatório das saídas é igual ao somatório das entradas. Só tem uma saída. 20 mil está no ponto 0. Então, vai andar para o ponto 2. Vai multiplicar. Vai multiplicar. Então, por 1 mais I. Como está no ponto 0, vai andar até o ponto 2. Vai andar 2. Tá certo? Como não tem mais nenhuma saída, coloca-se o sinal de igualdade. Depois, quem é que nós temos no ponto 1? 12 mil vezes. Vezes por quê? Porque se ele está no ponto 1, ele vai andar para o ponto 2, ele está capitalizando. Então, ele tem que multiplicar. Como ele está no ponto 1 e vai andar para o ponto 2, o expoente dele é 1. Tem mais uma entrada, por isso eu vou somar. Mas, por que aqui não teve uma soma, Emerson? Porque só tinha uma saída. Se fosse 2 saídas, mais 3 saídas, mais 4 saídas, mais. Acabaram as saídas, igual. Soma todas as entradas. Quem é a próxima entrada? O 11 mil. Mas, Emerson, e o 11 mil? Vai multiplicar ou vai dividir? Vai capitalizar ou vai descapitalizar? Não vai fazer nenhuma coisa e nem a outra, porque o 11 mil está exatamente no ponto 2, que no fluxo de caixa nosso foi exatamente o ponto que nós escolhemos. Então, ele não está andando nem para o futuro e nem está voltando no tempo. Então, ele não capitaliza e ele não desconta. Logo, ele não multiplica e nem divide. O que seria isso na prática? É como se eu estivesse pagando o meu boleto, o meu título, no dia do vencimento. Quando eu pago no dia do vencimento, não tem nem juros e nem desconto, certo? Como é que vai ficar aqui? Sugestão minha. Todo mundo aí tem 3 zeros, por exemplo. Tira os 3 zeros de todo mundo. Só posso fazer isso porque todos os termos têm os 3 zeros. É como se eu estivesse pegando essa equação e dividindo por 1000. O que eu vou fazer? Mais uma dica. Eu vou dizer que 1 mais I é igual a X. E aí vai ficar com 20 no lugar do 1 mais I. X. Então, 20x ao quadrado. Vou adiantar a nossa vida. O 12 está somando, vem para cá diminuindo. Menos 12. No lugar do 1 mais I é x. X vezes x elevado à primeira, x. O 11 está somando, vem para cá, diminuindo. No segundo membro sobrou apenas o zero. De novo, no lugar do 1 mais I eu chamei de x. 20x quadrado. Aqui ia ser 12x. Somando, vem para cá, primeiro membro, diminuindo. 11 sozinho, positivo, vem para cá, negativo. Equação do segundo grau. Para nós não perdermos tempo. O delta, se você fizer aí, vai dar 1024. Todo mundo sabe qual é a fórmula do delta. B ao quadrado menos 4AC. Depois disso, x é igual àquela outra, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Como o delta é 1024, a raiz quadrada dele é 32. Então, menos b, menos com menos, mais ou menos, raiz quadrada de delta, raiz quadrada desse cara,
Está aqui, dividido por 2 vezes A. Quem é o A? 20. Menos B, mais ou menos. Raiz quadrada de delta sobre 2A. Aí eu vou ter o famoso x' e x2', certo? O x' vai dar 44 dividido por 40, 1,1. X2', 12 menos 32, menos 20, dividido por 40, menos meio. E agora, o que que nós vamos fazer? 1 mais i é igual a x. Um deles é 1,1. E o outro, 1 mais i é igual a menos meio. Aqui nós teremos, esse 1 está positivo, passa para lá negativo. Menos 1 com menos meio. Menos 1,5. Não pode ter a taxa de retorno negativa. Por quê? Porque teve retorno. Se teve retorno, tem que ser uma taxa positiva e não negativa. E aqui, este 1 está somando, passa para lá, diminuindo. Logo, 1,1 menos 1, 0,1. Multiplicando por 100, você observa que vai dar 10%. Quem é essa taxa? É a taxa interna de retorno. Então veja uma questão onde fizemos a equivalência de capitais, que é o quê? Igualar as saídas somatória, o somatório das saídas, com o somatório das entradas. Gerou uma equação do segundo grau, usei um artifício e chegamos na taxa de retorno de 10%. O que é que ele queria saber? Ele queria saber se o investimento será rentável caso a taxa de mercado seja de 9% ao ano. Nós achamos a taxa de retorno de 10%. 10% está dando maior do que a taxa de mercado. Quando isso acontece, quer dizer que o investimento é viável. Quer dizer que o investimento será rentável. Portanto, essa questão do CESP está certa. Ok? Beleza? Lembra, quando a taxa de retorno é maior do que a taxa de mercado, do que a taxa mínima de atratividade, o investimento é rentável. Quando a taxa de retorno é igual à taxa de mercado, é indiferente fazer investimento ou não. E o pior caso é o quê? Quando a taxa de retorno é menor do que a taxa de mercado. Por exemplo, se nós tivéssemos calculado e tivéssemos achado um valor menor que 9%, o investimento não seria rentável. Mas como o retorno foi maior do que a taxa de mercado, deve ser feito investimento, porque ele é rentável. Então, este item está certo. Ok? Beleza? Fechamos então mais uma. Vamos lá para a questão de número 8. Estamos chegando no final. Não saia daí. São apenas 10 questões. Bem, questão 8, Sejran Rio, Caixa Econômica Federal, do ano de 2008. O investimento consiste na realização de 12 depósitos mensais de R$100. Esse ponto é importante para nós decidirmos que assunto nós vamos utilizar nessa questão, sendo o primeiro deles feito um mês após o início da transação. Isso aqui também quer dizer alguma coisa para nós. O montante será resgatado, mais importante, será resgatado o montante um mês depois do último depósito. Se a taxa de remuneração do investimento é de 2% ao mês, no regime de juro composto, o valor do resgate em reais será, veja, vamos por partes.
Quando ele falou em 12 depósitos mensais de R$ 100, eu estou pensando em rendas certas. 12 depósitos mensais de R$ 100. Toda vez que forem depósitos ou prestações fixas, é rendas certas. Quando ele diz que o primeiro deles é feito um mês após o início da transação, quer dizer que é a renda postecipada. Renda postecipada. O montante será resgatado um mês depois do último depósito. Quando ele diz isso, você vai pensar o quê? Eu tenho que usar a fórmula das rendas certas, do tipo postecipada, e depois vou ter que fazer uma equivalência de capitais para um mês após. Tá certo? Quando ele falou montante, ele está falando de valor futuro. Então ele está falando de capitalização composta, que seria essa fórmula. SNI é igual a T vezes SNI. Quem é esse cara aqui? É o que eu vou chamar de montante. Tá? Eu não uso essa simbologia. Nos livros, normalmente, você encontra esta simbologia. Eu prefiro usar montante, ou valor futuro, VF, ou simplesmente F. Quem é este T? Vai ser quem? O nosso depósito, né? É o nosso depósito. E quem é esse cara aqui? Esse cara vai ser o parêntese menos 1 dividido pela taxa. Às vezes, tem provas em que ele fornece este fator aqui, todo calculado. E aí é só substituir, pronto, acabou a questão. Mas o normal é fazer igual a Sérgio da Rio fez aqui. Não fornecer. E aí você tem que usar este cálculo, certo? Como é que nós vamos resolver então? Montante é igual ao valor do depósito, que é quanto? R$ 100 vezes este fator todinho, tá certo? Ok? Vai ficar então, montante é igual termo da renda, que é o depósito, 100 vezes 1 mais I. Como lá você observa que é 2%, 1 mais I vai dar isso aqui, elevado a N, que são 12 depósitos, menos 1 dividido pela taxa. Nesta prova, em 2008, o Sérgio da Rio forneceu em um determinado local da prova quanto era 1,02 elevado a 12. E era esse valor, 1,26824. Menos 1 dividido por 0,02. Mas, Emerson, esse cálculo dá muito trabalho. Pessoal, é um trabalho que todos vocês vão ter. Todo mundo que fizer o concurso vai ter esse trabalho. Então, qual é a sugestão? Treinar bastante para que esse cálculo saia com maior facilidade. Todo este cálculo eu vou colocar aqui para adiantar um pouco nossa vida. Todo este cálculo vai dar 13,412. Todo este cochete já, ou seja, este valor menos 1 dividido por 0,02. Fazendo este cálculo aí, você vai cortar os dois zeros, tirar a vírgula daqui e andar para cá. Então vai ficar R$ 1.341,20. Porém, ele quer o montante um mês após o último depósito. Então você vai ter que andar um mês para frente. Se é um mês após, você tem que capitalizar. Portanto, você vai multiplicar por 1 mais I, que vai dar 1,02 elevado a N.
E quem é o N? É 1. Por quê? Porque é 1 mês após. Se fosse 2 meses após, vezes 1,02 elevado a 2. 10 meses após, vezes esse cara elevado a 10. Ok? Fazendo a multiplicação, mil 368,03. Ok, pessoal? Beleza? Fazendo a multiplicação, R$ 1.368,03. A alternativa vai ser, então, a letra D, tá? Fórmula das rendas certas do tópico de capitalização composta. Quando ele fala em valor futuro, é a capitalização composta, SNI é a fórmula. SNI é igual a T vezes SNI. SNI primeiro é o montante, é o valor futuro. O T é o termo da renda, é o depósito. E esse cara, este fator todinho aqui. O parêntese menos 1 dividido pela taxa. Tá certo? Tranquilo? Fez o cálculo, multiplicou no final por 1 mais i elevado a n. Por quê? Porque ele pediu qual seria o montante 1 mês depois do último depósito. Então, você tem que capitalizar. E o que é capitalizar? É multiplicar pelo parêntese do juro composto. Certo? Fechamos, então, a oitava. Vamos lá para a penúltima questão. FCC Banese. Uma dívida no valor de 80 mil deve ser liquidada por 100 parcelas mensais e consecutivas. Falando então aí no sistema SAC, sistema de amortização constante ou abatimento. Lembrando que no SAC a amortização é constante e a prestação, os juros e o saldo devedor são todos decrescentes. Este tipo de empréstimo é o que mais se usa no nosso país, o sistema de amortização constante. É aquele em que as prestações vão diminuindo, são então decrescentes. Mas não só as prestações, os juros e também o saldo. Taxa de 2,5% ao mês. Qual é o valor da última prestação? Ele quer então o valor da última prestação. Como são 100 parcelas, ele quer a prestação de número 100. Quem é a prestação 100? Prestação é sempre o valor da amortização mais os juros. Como é a centésima parcela, é os juros 100 que eu quero. Prestação 100 vai ser igual a amortização. O que é a amortização? A amortização nada mais é do que uma prestação como se não houvesse juros. Logo, a amortização é o valor total da dívida dividido pela quantidade de parcelas. 80 mil dividido por 100. Corta 2 zeros com 2 zeros e sobra então 800. Mais uma vez, o que é a amortização? A amortização é uma prestação sem juros. Então eu faço de conta que não tem taxa de juros e penso como se fosse a prestação. 80 mil dividido por 100, que vai dar 800. Quem é a prestação sem juros? É a amortização. A amortização é o saldo nossa dívida, é o saldo zero dividido pela quantidade de parcelas. 80 mil dividido por 100 vai dar 800, ok? A amortização é o saldo devedor inicial dividido pela quantidade de parcelas. 800. Mais os juros. Mas, Emerson,
quem é os juros 100? Os juros 100 vai ser a taxa vezes o saldo 99. Por quê? Quem é juros, pessoal? Juros vai ser sempre a taxa vezes o saldo devedor. Para gravar, fica mais fácil pensar assim. Os juros que eu quero é igual a taxa vezes o saldo anterior. Os juros que eu quero, no caso é o 100, é igual a taxa vezes o saldo devedor anterior. Portanto, se fosse 5 aqui, aqui seria 4. Se fosse 9 aqui, aqui seria 8. Mas como a questão que é o juros 100 é o saldo 99, vai ficar então, juros 100 é igual a 2% vezes o saldo 99. E quem é o saldo 99? Pessoal, o saldo 99, ele é o penúltimo saldo. O penúltimo saldo sempre tem que ser igual à amortização. Para quê? Porque quando eu pagar a centésima, que eu fizer o abatimento, eu vou ter que zerar o saldo 100. Lembra? O saldo 100, que é o último, vai ter que ser igual a 0. Para o saldo 100 ser igual a 0, que é onde acaba a dívida, o saldo 99, que é o penúltimo, tem que ser igual à amortização. E quem era a amortização? Se você voltar na tela anterior, você lembra que como foi que nós achamos a amortização? Nós pegamos 80 mil e dividimos por 100. 80 mil dividido por 100 que deu 800. Corta 2 zeros com 2 zeros. Só lembrando aqui, ó, reforçando que aqui é 2,5%. Então vai dar 2,5 vezes 8. 2,5 vezes 8 vai dar 20. Então os juros 100 vai dar igual a 20 reais. Achei os juros. Quem é a prestação 100? 800 mais 20. Prestação 100 igual a 820 reais. Letra C. Prestação, amortização mais juros. No saque. Como é que eu faço no saque? Basta eu dividir o todo da dívida pela quantidade de parcelas. No saque, achei, é 800, mais os juros 100. Quem é os juros? Os juros que eu quero é igual a taxa vezes o saldo anterior. Como era juros 100, o saldo foi o 99. Só que o saldo 99, como é o penúltimo, sempre o penúltimo saldo vai ser igual à amortização. Para quê? Para que o saldo 100 dê igual a 0. Para que o último saldo seja igual a 0. A amortização é 800, 2,5% de 820. Como a prestação, a amortização era 800, 800 mais 20, 820 foi o valor da prestação. E para nós finalizarmos essa bela revisão que nós estamos fazendo, vamos para a questão 10, uma questão da prova do BASA de 2015. Um banco empresta 10 mil reais com taxa de juros 2% ao mês para serem pagos em, observa aqui, ó, 5 pagamentos mensais consecutivos. 5 pagamentos mensais consecutivos. Vencendo a primeira prestação, 1 mês após o empréstimo. O valor de cada prestação é de... Então tá aqui, ó, o valor da prestação, que a gente costuma chamar de T, né? Quando a gente fala de empréstimo, a gente costuma chamar esse valor aqui de prestação da letra T. O saldo devedor após o segundo pagamento é... Cuidado quando ele fala o saldo devedor após o pagamento 2.
após o segundo pagamento. Tem candidato que se deixa levar pela língua portuguesa. Após o segundo, aí pensa que o cara quer o saldo 3, ele não quer o saldo 3. Quando você paga a segunda parcela, quando você faz o segundo pagamento, na verdade, gera o saldo 2 e não o saldo 3. Eu pago a primeira e gero o saldo 1. Eu pago a segunda e gero o saldo 2. Eu pago a 10ª e gero o saldo 10. Eu pago a segunda e após fazer este pagamento gera o saldo 2. Cuidado com isso. Quem é o saldo 2? Mas Emerson, ele falou de empréstimo. Se ele falou de empréstimo, qual foi o sistema utilizado? 5 pagamentos mensais consecutivos do mesmo valor. Quando as prestações são iguais, consecutivas, nós estamos diante do que a gente chama de sistema Price, também chamado de sistema francês de amortização. Nós estudamos também o sistema de amortização constante, que é o SAC. Não é muito comum em prova, mas eles pedem às vezes o sinônimo do SAC. Sistema de amortização constante ou hamburguês, tá certo? Então, sinônimo do SAC, hamburguês, tá certo? Como é que a gente vai calcular o saldo 2? Basta você verificar o quê? Quantas prestações estão faltando? Se eu já paguei 2 e ao todo são 5, faltam 3. 3 parcelas. Então, você envolve esse 3 no fator de amortização, que é o ANI. ANI. Só que o N é 3, que é o que está faltando ser pago, e o I é 2%, que ele falou que é a taxa de juros. É isso aí, vezes a prestação. O fator, eu não sei quem é, mas a prestação foi dada para nós, R$ 2.121,58, tá certo? O que precisamos então? Nós precisamos achar o valor deste fator de amortização, que é o ANI, que é o A, neste caso, 3, cantoneira, 2%. Então, quem vai ser o A3, 2%? É o fator de amortização, que diz o que para nós? 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por I vezes 1 mais I elevado a N, certo? Na prova do Basa, Emerson, ele deu esse valor para nós, desse parêntese calculado? Não deu. Então, o que você teria que fazer? 1,02 vezes 1,02. Achava o valor vezes 1,02. E aí sim você achava o resultado. Este resultado você ia colocar aqui e aqui. E depois ia fazer toda a continha. Feito toda essa continha, eu já realizei o cálculo. Vai dar aproximadamente 2,884, né? Fizemos o cálculo logo para poder facilitar, para poder ganhar tempo, haja vista que é uma revisão. Mas Emerson, eu estou em dúvida como é que eu faço isso aqui. Onde é que eu posso ter uma ajuda? Vai lá no meu canal no YouTube, joga lá no YouTube, Professor Emerson Castro. Tem alguns vídeos lá, dentre eles, um vídeo sobre matemática básica, dividido em 3 partes. Matemática básica 1, 2 e 3. Lá está ensinando como fazer esses cálculos com números decimais, números inteiros, fracionários, potências e por aí vai. Tem também na TV Exemplo. Se você entrar no YouTube, Curso Exemplo, você vai achar também a mesma aula. Bem como no nosso site, www.cursoexemplo.com.br. Achamos então o fator de amortização. Basta fazer esse cálculo. E na prova teve que fazer? Teve. Mas Emerson, é difícil.
Se é difícil para um candidato, é difícil para todos. Haja vista que essa questão constava na prova de todo mundo. Por isso a questão de você treinar. Quanto mais você treina, quanto mais você exercita, quanto mais você assiste às nossas videoaulas, melhor você fica. Então agora, ó, coloca aqui 2,884. E aí você vai fazer o cálculo, multiplicando o fator de amortização composta pelo valor da prestação. E você vai perceber que vai dar R$ 6.118 aproximadamente, que é o que ele falou bem aqui, ó. Ele disse, ó, aproximadamente. Resposta, então, R$ 6.118 aproximadamente. Letra B. Emerson, essa questão podia ser mais difícil? Podia. Se por um acaso ele não desse para nós o valor da prestação, como é que nós iríamos calcular? A prestação vai ser o saldo inicial, que é 10 mil, dividido pelo total de parcelas, que é 5. No caso, tem que envolver pelo fator ANI. Então, quem seria a prestação? 10 mil dividido por esse fator. E como é que nós iríamos calcular esse fator? Da mesma forma que calculamos esse, tá certo? Da mesma forma que nós calculamos esse. Vamos ver na tela seguinte? Você ia colocar 5 bem aqui. O que é que isso ia mudar? Aqui ia ser elevado a 5, aqui ia ser elevado a 5. Se ele não desse, você ia ter que fazer esse cálculo até chegar na quinta vez. Fez 5 vezes aqui, substitui, acha esse valor, coloca no lugar do fator de amortização, divide 10 mil por ele e só aí que você ia encontrar algo próximo de R$ 2.121,58. Achou a prestação, multiplica pelo fator e chega no resultado. Mas essa questão, o autor foi camarada seu, porque ele já deu o valor da parcela, o valor do termo desta renda do prazo. Ok? Beleza? Bem, pessoal, então chegamos ao final de mais uma videoaula. Fechamos a nossa mega revisão aqui para a sua prova.